Muito bem, olha, estamos de volta com o nosso Vida e Saúde, esperando a sua participação, 0800 777 0021, para você participar ao vivo aqui conosco. Estamos já no nosso quarto bloco, olha, o programa passa rapidinho, assunto muito interessante e que toca o nosso dia a dia, nossa vida também, a vida de todos nós, né? Então você vai enviando sua pergunta para que a gente tente aqui com a doutora responder naquilo que está um pouco relacionado, evidentemente, ao tema que nós estamos falando, que são os transtornos do sono, o ronco, a apneia e tudo aquilo que tem relação com os transtornos do sono, tá bom? Doutora, nós temos algumas questões aqui, olha, que nós queremos já aproveitar e fazer para a senhora. Por exemplo, eu quero entrar nessa aqui primeiro, antes de falar de outros assuntos, mas que eu ia perguntar no bloco anterior. A Nilza Gualberto Correia, aqui de Campinas, ela diz assim, olha, depois de dormir, eu acordo com a boca aberta e seca. Por que isso ocorre? E aproveitando essa pergunta, a questão do mau hálito, tem relação ronco, apneia com mau hálito? Tá, vamos responder sobre a respiração. A respiração é muito importante, até porque a gente chama isso de distúrbios respiratórios do sono, na verdade. Por que as pessoas dormem com a boca aberta ou abrem a boca durante o sono? Acontece isso porque no momento do sono existe um relaxamento total da musculatura, então quem tem uma musculatura do rosto mais flácida, né, da bochecha, da boca mais flácida, a tendência durante o sono é a boca abrir. No momento que isso acontece, muito comum que as pessoas passem a puxar esse ar pela boca e desenvolver uma respiração bucal ou pela boca. Essa respiração pela boca, imagine assim, o ar não está entrando pelo nariz, então não tem o filtro. Esse ar entra impuro e ele entra pela boca. O que acontece? As impurezas desse ar, ela vai se alojando na cavidade bucal e isso, padre, pode ajudar também no mau hálito, pode inclusive ajudar a pessoa até a ter mais cáries no dente, pode ajudar também, contribuir para que tenha infecções de garganta com o tempo, a respiração bucal. Então a respiração bucal, ela precisa ser tratada e ser cuidada. A gente tem que identificar os problemas, o porquê que isso acontece. É por um problema respiratório, porque o nariz fecha por algum motivo, é porque a musculatura está muito flácida. E sabe que às vezes, padre, essa musculatura enfraquece porque a gente mastiga errado. Porque a gente tem hábitos mastigatórios ruins, então a musculatura do rosto não se fortalece o suficiente. Observem vocês em casa, na hora que vocês estão comendo, se alimentando, quem tem o hábito, por exemplo, de mastigar só de um lado, não mastiga do outro. Às vezes isso acontece porque a gente tem falta de dente, tem algum problema na oclusão, né, nos dentes, por conta disso tem essa alteração. Ou também tem pessoas que enquanto comem têm o hábito de tomar líquidos. O que acontece? Você acabou de pôr comida na boca, você mastiga pouco e já ingere o líquido, você não está fazendo nenhum exercício na musculatura, então ela também vai enfraquecendo por conta disso. E aí nós temos que entender o porquê que esse músculo está ficando flácido, ajudar a pessoa a fechar a boca durante a noite, fortalecendo a musculatura e fazer com que ela passe a respirar pelo nariz, para evitar esses problemas que a gente estava falando aqui. Doutora, o Valdeci Maria Jesus Negre, de Goiânia, ele diz assim, olha, eu durmo de um lado da cama e acordo do outro lado, é normal? Isso aqui tem alguma relação com sono meio agitado? Pode ter? Pode ter, pode ter. Se isso acontece sempre, com muita frequência, dorme de um lado, acorda do outro. Tem gente que dorme de um lado, acorda do outro, dorme de cabeça para um lado, acorda com a cabeça para o outro. Isso pode ser uma agitação durante a noite. No exame de polissonografia, por exemplo, dá para identificar uma síndrome, chama síndrome das pernas inquietas. Pessoas que durante a noite batem as pernas muito, isso é uma síndrome. E ela traz algumas complicações. No exame de polissonografia é possível fazer esse diagnóstico e depois, logicamente, fazer o tratamento. Então, mudar muito de posição na cama é algo que talvez valha a pena ser investigado por um médico. Balançar a perna acordado também é problema? Aí a gente costuma dizer que é a ansiedade, muitas vezes, né? Eu não vou ficar falando aqui, senão daqui a pouco o povo vai falar que o padre é doente de todo jeito, viu? Mas é mesmo, viu? Então, doutora, para o Valdeci, o mais indicado seria ele fazer esse exame da polissonografia para identificar se tem um pouco de agitação, né? Todas essas dificuldades. Eu acho que vale muito a pena fazer esse exame. Muito bem. A Sebastiana Pereira da Silva, de Caxias, lá no Maranhão, pergunta, doutor, olha, quem consome muita carne vermelha no jantar é propícia a ter mais ronco? Na verdade, não é a carne vermelha que vai te ajudar a roncar. É a digestão pesada que pode favorecer com que toda a nossa musculatura fique um pouquinho mais
flácida, ou seja, ela fica mais desligada. É como se o teu organismo, para te ajudar a digerir aquela carne que você comeu, ele desligasse um pouquinho os músculos do nosso corpo, desse uma diminuída ali. E aí a gente passa a roncar um pouquinho mais no começo do sono, até a digestão ser completada. Por isso que eu falei aquela hora, é importante que a gente se alimente algumas horas antes de dormir. Em torno de 2 horas, 1h30 seria o ideal antes da gente ir para a cama. Olha, eu quero fazer o convite para você participar conosco, enviar sua pergunta. Nós estamos falando hoje sobre os transtornos do sono. Nós estamos aqui com a doutora Paula. A doutora Paula é fonoaudióloga, doutora Paula Brito. Está sendo de muita ajuda, viu, doutora? Com certeza, não só para o padre, mas também para muita gente que está nos acompanhando em casa, porque é um assunto muito interessante e também que toca o nosso dia a dia. Como dizia no início do nosso programa, mesmo às vezes a gente falando assim, não, eu não ronco, eu não tenho esse problema, não é? E mesmo alguém às vezes dizendo, nossa, eu nem dormi direito porque você roncou essa noite. A gente fala, eu não, você não é. Tem muita gente que nega isso, não é? Então seria bom que a gente procurasse, às vezes, ouvisse o que o outro está dizendo, não é? Como nós estamos falando, procurasse um otorrino, como a senhora falou, ou até mesmo uma clínica dessa especializada, não é? Nesses transtornos do sono, para a gente poder ver aquilo que acontece com a gente durante o sono. Porque tem, por exemplo, quem tem problema, às vezes, de pressão alta, ou quem acha que tem, você faz lá um exame que monitora você durante todo o dia, 24 horas, né? Para você ver como vai a sua pressão nessas 24 horas. O sono também, né? Bom, a gente dorme lá, tranquilo, ver como é que é o sono agitado. Não, eu já vi alguns vídeos desse tratamento que faz, dessa polissonografia, né? É bem interessante, tem gente que se mexe muito mesmo, como esse irmão nosso estava falando aí, não é como o Valdeci, não é? Você é um sono muito agitado, não é? Tem muita gente que tem sono agitado, não é? Por várias questões, não é? E também, doutora, nós estamos falando de sono agitado, a Dulcicleide dos Santos, ela está dizendo aqui, olha, eu sou muito ansiosa, sempre fui muito ansiosa e agradeço a Madrugada de Bênçãos que através desse programa me fez diminuir a ansiedade, não é? E poder dormir melhor. Olha que beleza, a Dulcicleide dos Santos, olha, o Madrugada de Bênçãos, doutor, é um programa que nós temos aqui, que começa todos os dias 11 da noite e vai até 1 da manhã. E nós pegamos muitas vezes as ligações das pessoas que ligam aqui no Madrugada, são pessoas que têm insônia, às vezes que estão com problema. Então, olha, veja, a dona Dulcicleide, ela agradece o Madrugada de Bênçãos, porque às vezes o Madrugada se torna esse canal aí, doutora, de a gente colocar o pensamento mais calmo, tranquilo, né? Porque o padre reza junto com a pessoa, não é? Dá uma palavra de esperança. Então, é aquilo que a senhora está dizendo sobre o sono, Isso faz parte de uma higiene do sono. Isso. Né? Você vai se aquietando. E programas como esse, não tenha dúvida que vai ajudar muito as pessoas a se acalmarem mais para poder dormir com qualidade, né? Claro que não, que o Madrugada dá sono, viu, doutor? Não é isso que nós estamos dizendo, viu, gente? Não é que o Madrugada dá sono, não é? Mas é um programa aqui na Rede Século I que ajuda muita gente nessa hora difícil, né? Das 11 da noite até 1 da manhã, uma hora difícil, sobretudo os problemas que a gente às vezes está passando. Né? Exatamente, exatamente. Olha, doutora, tem algumas questões aqui que talvez a senhora pode nos ajudar, com certeza. Olha, a Maria Aparecida Pereira, de Lagoa Santa, Minas Gerais, ela diz, olha, eu tomo um ansiolítico, não é? Há 25 anos, tenho vontade de parar. Será que sou viciada nesse remédio, não é? Então, o uso desse tipo de medicação tem que ser prescrito por um médico e acompanhado pelo médico. Então, na verdade, o uso por muitos anos, se está prescrito pelo médico, o médico está acompanhando o paciente, continue ou, caso contrário, procure o médico novamente para tentar identificar com ele se existe outra possibilidade de outras medicações, mas qualquer medicamento, seja ansiolíticos, antidepressivos, relaxantes musculares, todos precisam ser prescritos e acompanhados por um médico. Não pode tomar nem parar de repente, né? Tem que sempre um acompanhamento médico, é sempre essencial quando se trata da nossa saúde, né, doutora? Olha, a Doraci Bonardo de Oliveira Rossi, aqui de Campinas, ela diz assim, olha, meu marido não consegue dormir, cerca de quando ele tinha 13 anos teve meningite, ficou com uma espécie de zumbido no ouvido. Ele vira de um lado para o outro, mas não dorme, não dá. Queria saber qual o motivo desse desconforto. Também está ligado... Não tem uma relação direta com o ronco e com a apneia. O ideal desse caso seria fazer uma consulta com o otorrino para que ele pudesse identificar, através de exames
do aparelho auditivo, o que pode estar acontecendo para que esse zumbido se manifeste, né, depois de um problema que já foi tratado, inclusive. Eu acho que uma consulta com o otorrino seria o ideal para poder ficar mais tranquilo e saber o que realmente está acontecendo. Doutora, vamos entrar então na questão, nós falamos de causas, falamos das possíveis causas do ronco, da apneia, né, dos possíveis situações que isso pode infligir na nossa vida, também na nossa saúde física. Vamos falar um pouco sobre tratamento. Por exemplo, a pessoa que ronca muito, ou a pessoa que tem apneia, quais são os tratamentos que são indicados para isso? Feito, então, essa polissonografia, identificado algum, não só apneia e ronco, claro, sim, mas identificado alguns transtornos do sono. Que tratamento, ou mais específico no ronco e apneia, que a pessoa vai fazer, ou que o médico vai indicar, ou algumas pessoas que nos acompanham que estão fazendo, não é? Sim, para facilitar novamente, então vamos lá. O ronco é um probleminha que está acontecendo, a gente precisa identificar primeiro as causas desse ronco. O tratamento simples para o ronco normalmente é perda de peso, é o primeiro tratamento que nós indicamos, caso a pessoa esteja acima do peso. Caso não esteja acima do peso, mas está roncando, é fazer uma avaliação com um fonoaudiólogo para identificar como é que está a musculatura dentro da boca. Porque às vezes, como eu falei aquela hora, uma mastigação mal feita, de forma errada, vai enfraquecendo a musculatura dentro da boca. E essa musculatura muito flácida, ela começa a vibrar e emitir o barulho do ronco. Então, para ronco, nós temos esses dois tratamentos iniciais. Quando a pessoa passa a ter um ronco um pouco mais forte, e aí já tem uma apneia associada, aí nós entramos em outros grupos de tratamento. Lógico que o peso vai estar sempre ali, nós vamos estar sempre cuidando dessa questão do peso. Mas se já tem uma apneia associada, vale a pena passar pelo fonoaudiólogo para ver a questão muscular, vale a pena acompanhar também com o dentista. Existem dentistas que trabalham na área do sono. Dentistas específicos que trabalham com sono. Esses dentistas, eles montam uns aparelhos para que a gente possa colocar na boca na hora de dormir, e esse aparelho projeta a mandíbula para frente, ele traz o queixinho para frente, o queixo junto com a língua, e a pessoa tem então um espaço lá atrás das vias aéreas um pouco aumentado. Isso ajuda muito quando a pessoa tem um ronco um pouco mais intenso ou uma apneia, pode ajudar também. É lógico que os exercícios para fortalecer a musculatura sempre vale a pena fazer, porque afinal de contas é um dos motivos aí do ronco e da apneia. Quando a pessoa então tem uma apneia mais grave, ela já não está mais uma apneia leve, uma apneia está mais grave, a gente já tem a indicação dos CPAPs, né, para uma apneia moderada, uma apneia mais grave, que são os aparelhos de pressão, onde a pessoa dorme com esse aparelho à noite, tem uma máscara de oxigênio que se coloca no nariz e na boca, liga um aparelhinho e ele vai mandando oxigênio para que a pessoa possa respirar bem à noite. O uso do aparelho CPAP é extremamente importante e normalmente é a primeira opção quando a pessoa tem uma apneia, né? Dependendo do grau dessa apneia, passa a ser a primeira opção. E, logicamente, depois disso, se for mais grave, as apneias forem muito fortes, a gente tem as outras variáveis que aí são cirúrgicos. Nós temos cirurgias que são feitas por otorrino, que é uma cirurgia chama uvupalatoplastia, não sei se vocês já conhecem, é uma cirurgia feita na garganta, no céu da boca, na verdade. Então, o médico faz uma cirurgia nessa região para diminuir um pouco a flacidez ou a pele que está sobrando ali e ajuda a pessoa a ter apneia. E uma outra cirurgia que é feita por dentista, que é o cirurgião bucomaxilo, que é indicada para aquelas pessoas que têm o queixo curto. Então, o dentista, ele faz um corte na região da mandíbula e puxa essa mandíbula à frente, mas essa cirurgia só é indicada para quem tem queixos curtos. Né? Uma cirurgia reconstrutora, ela tem bons resultados para a apneia, mas somente para esses casos. Doutora, eu já ouvi alguém dizer uma vez, não me lembro onde que eu ouvi, mas alguém me disse assim, que diz que quando você está muito cansado, você ronca. É verdade isso? É verdade, é. Porque quando você está muito cansado, volto a dizer, a musculatura fica flácida. Quando a gente está cansado, a gente se joga no sofá, né? Parece que fica até mais pesado, porque o músculo do corpo está mais flácido. Por isso que sempre, todo mundo que está roncando ou tendo apneia, tenha sempre em mente que a responsabilidade dos músculos em relação a isso é extremamente importante. E a gente tem que manter essa musculatura muito bem trabalhada e muito bem cuidada. O cansaço extremo atinge o tônus muscular e por isso que a gente pode roncar um pouquinho mais.
Doutora, a Maria Helena Cordeiro, de Itaguara, Minas Gerais, ela fala a questão do CPAP. Ela tem apneia do sono, ela é obesa e ela faz uso desse aparelho. Mas ela quer perguntar assim, por que ela dorme tanto? Tem gente que não, ela está dormindo bastante. Então tá mas se ela, trem, exatamente. Né? Porque assim, o CPAP, quando ele é bem indicado, ele é indicado para esses casos de apneia já um pouco mais grave, moderada, grave. Nossa, padre, melhora muito a qualidade de vida da pessoa. Mas o aparelho tem que ser bem indicado, né? Tem que ser indicado para casos assim. Então, quando ela está dizendo para a gente que ela está dormindo, provavelmente o aparelho está funcionando muito bem para ela, tem que continuar usando o aparelho. Mas vale a pena, mesmo usando o aparelho, fazer um pouquinho de exercício nessa musculatura aí também para manter a musculatura em ordem. Né? Mesmo porque ela disse que ela está obesa, né? Então, e perder peso, né? Que é tão importante. A questão do peso para ronco e apneia tem que ser sempre levada em consideração. Que beleza, doutor. Olha, se eu ronco é porque eu tô cansado, viu, doutor? Não é por causa do peso, não, tá bom? Doutor, olha, a Isabel Neves Fonseca de São Paulo. Tenho muitos pesadelos e sonhos ruins. Está relacionado ao transtorno do sono? Talvez pode ser que eu sou mal dormido, não? Será que não? Não necessariamente. Eu acho que está mais relacionado, às vezes, com o dia a dia, com as preocupações do dia também, né? O pesadelo em si não é um transtorno do sono. Eu acho que talvez a questão do dia a dia, ansiedade, estresse, vale a pena aí pensar em algumas mudanças no estilo de vida, talvez, né? A Marlene de Luca, do Rio de Janeiro, também pergunta a questão, um pouco relacionada também à questão do sono, não é? Ronco e gemo à noite muito alto, que pode ser? Aí vale, como a gente dizia, vale aquele exame, fazer né, doutor? Vale, eu acho que é interessante fazer a polissonografia para identificar se esses barulhos realmente é ronco ou se ela está tendo alguma parassonia à noite, né? Fazendo alguns ruídos. Tem pessoas que gritam, tem pessoas que falam dormindo. Eu acho que a polissonografia é um exame que pode ajudá-la. A Ana dos Santos Natal de Osasco, São Paulo, pergunta: minha filha dorme muito tarde, pois ela diz que se dormir cedo, ela acorda no meio da noite e não dorme mais. Isso é normal? Não, na questão, eu acho que ela mais se acostumou. Isso não tem nada a ver com o sono. Isso é um hábito de sono que ela acabou adquirindo, né? E aí a gente precisaria tentar avaliar junto com o médico. Existem psicólogos que trabalham com uma área chamada área comportamental do sono, que eles ajudam as pessoas a modificar alguns comportamentos ruins relacionados ao sono. É muito interessante, é um trabalho feito por psicólogos. Talvez ela pudesse procurar um psicólogo do sono para tentar identificar o porquê que isso está acontecendo. Doutor, olha, a Adua Cantelli Cerati Viganó, de Arara, São Paulo. Ela diz, olha, eu tenho 81 anos, deito por volta das 10h30 da noite e durmo até umas 3 da madrugada. Depois é difícil eu dormir. Aí por volta das 5h30 da manhã eu consigo dormir um pouco e até chego a sonhar. Gostaria de saber se isso é normal. Volto a dizer, né? São os ritmos de sono que a gente acaba desenvolvendo ao longo da vida. Então, tem que ver se durante o seu dia isso não está te fazendo mal em relação à sonolência, a cansaço, né? Como é que você está ficando, como é que você está produzindo no dia seguinte. Porque tem pessoas, padre, que a gente chama isso de curtos dormidores e longos dormidores. Tem pessoas que dormem muito, precisam dormir de 7 a 8 horas por noite, ou às vezes até 10 horas por noite para poder estar bem no dia seguinte. Esses são os longos dormidores. E tem pessoas que dormem muito pouco, são os curtos dormidores, dormem 4, 5 horas por noite, 6 horas por noite e conseguem estar se sentindo bem no dia seguinte. Isso na polissonografia, nos exames e conversando com um bom médico do sono também dá para identificar. Doutora, o Arnaldo Luiz Amistalden, de Piracicaba, São Paulo, diz, minha mulher range os dentes enquanto dorme. É normal? Tem algum tratamento para isso? Tem. Isso chama bruxismo. O bruxismo, inclusive, padre, na polissonografia a gente consegue identificar. É um exame também que pela polissonografia dá para saber se a pessoa tem bruxismo ou não, que é ranger dos dentes. Esse ranger dos dentes é super importante de identificar o quanto antes, porque vai desgastando os dentes com o tempo. E também pode trazer sérios problemas para a face, dores na face. Tem muitas pessoas que têm, por exemplo, dor de cabeça, dor no ouvido, zumbido no ouvido, e está relacionado com bruxismo. E o bruxismo tem tratamento. Quem normalmente faz essa avaliação é um dentista que faz a avaliação do bruxismo. O tratamento pode ser feito pelo dentista, como também pode ser feito por um bom fonoaudiólogo que trabalha na área muscular. Muito bem, olha, doutora, tá bombando o nosso programa, viu? Por causa da senhora que está aqui, viu? Não é por causa do padre, não.
Olha, chegou um monte de pergunta aqui, o padre vai para o intervalo, eu vou tentar juntar os assuntos, porque nós vamos para o nosso último bloco, não é? Vamos tentar juntar os assuntos para tentar responder as questões, ajudar o povo aí a essas questões interessantes sobre o sono, sobre o ronco, sobre a apneia e tudo mais. Não sai daí, rápido intervalo, nós já estamos de volta.